Eu quero que a igreja abra, por favor, a Bíblia, em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Essa é uma palavra que nós estudamos essa tarde, porque não o fizemos antes, mas eu quero apresentar para vocês também nosso diácono Lucas e a esposa Marcele. Por favor, fique de pé. Eles são da Barra, são meninos novos, abençoados lá, e vieram passar a tarde conosco hoje e conhecer também a igreja da freguesia. Você diz amém para a vinda deles, irmão? Deus abençoe, Lucas, Deus abençoe, Marcele. Nem programa não para ela cantar, né? Meu Deus, menina canta que é uma benção, a gente esqueceu, só Jesus. Fica velho não, irmão. Fica velho não, que o negócio é difícil. Hebreus 6 e 9, irmãos, vamos falar sobre esse tema, e eu espero que o Espírito Santo nos abra muito a mente para essa palavra e nos abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, eu queria que você lesse comigo, já está lá, vamos lá. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Podemos falar de novo a primeira parte? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Nós estamos falando todos esses dias de ceia, né, sobre salvação. E esse texto é muito lindo, porque ele não só fala na salvação, mas ele fala que tem coisas que acompanham a salvação. A salvação, na verdade, é aquele momento, né? Aquele momento de entrega, aquele momento de convencimento, aquele momento que os olhos se abrem, né, para crer no Senhor Jesus. Irmãos, acreditem que há esse momento. Todas as vezes que a gente ganha uma pessoa para Jesus e a gente vai falando, e vai falando, e vai falando, e de repente você percebe que aquela pessoa entendeu. Quando ela entende, é igual uma criança que aprende a ler. Você pode falar B com abá, B com abá, mas ela não entende. Mas chega uma hora que ela entende. Então a salvação entra aí, pela graça, amém, irmãos? Pela fé, não por obras. Mas aí é interessante que esse texto aqui, ele está falando da salvação, e eu quero falar de salvação. E quero falar de coisas que acompanham, mas eu sou uma pessoa prática, irmão. Eu não gosto de ficar muito só na história e no conhecimento, não. Eu gosto de testar na minha vida, e eu estava estudando hoje à tarde, e testando em mim mesma, e testando nos meus relacionamentos, e eu quero muito que o Espírito Santo nos convença essa noite disso, que a salvação, ela é maravilhosa. Aqui em Hebreus mesmo, no capítulo de número 2, versículo 3, você pode ver que o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? A maioria das pessoas acham que é Paulo, mas a gente não tem certeza, então nós não sabemos quem é o escritor aos Hebreus. Ele diz aqui no versículo de número 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por que a salvação é grande, irmãos? Ela precisa ser valorizada. Tem hora que parece que a gente vive a nossa vida cristã e não valoriza uma salvação tão grande. Porque nós queremos tanto vitórias, nós queremos tanto solução de problemas, nós queremos tanto uma mudança na nossa vida emocional, material, financeira, sentimental, que a gente não valoriza muito a salvação. Mas quando a gente olha para países onde a salvação é proibida, onde o convencimento é proibido, não pode mudar de religião, quando uma pessoa consegue ser convencida pelo Espírito Santo, ela valoriza tanto a salvação que ela morre por ela. Olha que realidade diferente. Quem é hoje aqui que pensou na salvação? Quem, irmão, que pensou hoje, eu sou salvo, glória a Deus, oh que maravilha? Não, a gente não pensa. Quem pensou? Presta atenção. Eu pensei na salvação porque eu estava lendo sobre ela. Não é porque eu sou melhor do que os irmãos, não. Sabe? E a gente, ainda tem gente que fala, olha, não perde a salvação não, tá? Então pode ficar assim mesmo. Meu Deus do céu. Ela vai sendo cada vez mais banalizada. Lá na faculdade, eles encarnam muito. Eles falam assim, se você não partir para a salvação, você vai para a danação. Está escrito nos livros, eu mostro para você.
Está escrito no livro, salvação é da nação. Mas isso é uma sátira, isso é uma ironia. Irmãos, e se nós que somos crentes, fomos salvos por Jesus, que salvação é essa, irmãos? 1 Pedro 1, 18 e 23. O que é essa salvação? É um resgate, é uma compra. Você saiu do império das trevas e foi comprado para ir para o império da luz. Você saiu de uma situação ruim e foi para uma situação maravilhosa. Capítulo 1, versículo 18, olha o que diz a Bíblia: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver. Então o Senhor nos comprou, nós já éramos dele, mas como nós nos perdemos através do pecado lá de Adão, então o Senhor nos comprou, nos trouxe de volta para ele, é um resgate. Você já viu quando a gente vê um resgate, como é que a gente fica maravilhado? Quem é que não acompanhou o resgate daqueles meninos na gruta? Quem não acompanhou aquilo com interesse? Todo mundo estudando para... Quando o resgate aconteceu, eu chorei, a gente chora, a gente bate palma, não é? Quando a gente vê um resgate, de vez em quando tem um doido, lá na China tem muito esse povo, que tem uma criança caindo do 7º andar, vocês já devem ter visto isso. E o homem vai subindo igual um gato e pega a criança. Gente, é um resgate. Agora o Senhor nos resgatou, nos tirou, nós íamos para o inferno. E o Senhor nos resgatou, nos comprou e vai nos levar para o céu. Amém, irmãos? Isto é salvação. Salvação de quê? Do poder do pecado. O pecado mandava em nós. A gente fumava, bebia, a gente xingava, a gente brigava, a gente não valia nada. Mas a salvação do Senhor entrou na nossa vida. E a gente não muda do dia para a noite, mas a gente muda. Porque as coisas que acompanham a salvação, uma delas é a santificação. E ela é diária, ela é progressiva, até a estatura de varão perfeito. Isto é salvação. Nós somos salvos do domínio do pecado. Romanos 6 e 14 diz que antigamente nós éramos dominados pelo pecado. Você pode ler essa palavra, não vou nem abrir, que a menina já vai achar rapidinho ali, a gente vai ler. Irmãos, é salvo do poder do pecado. Gente, sabe o que é ser salvo do poder de Satanás sobre a nossa vida? Ele não pode tocar na nossa vida, a não ser que o nosso Deus que nos ama profundamente permita. Isso é salvação, irmãos. Antigamente, quando nós éramos dele, ele fazia o que queria com a nossa vida, mas agora não. Nós estamos nas mãos, escritos e gravados na mão de um Deus que tudo pode. Amém, queridos? Isso é salvação. Olha o que diz: o pecado, leia comigo por favor, que isso é muito lindo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem tinha um vício aqui, maconha, cigarro e tantas outras coisas, você acorda de manhã com vontade de fumar? Não. O Espírito Santo limpou você. O Espírito Santo purificou você, irmãos. Isso é salvação. E hoje, quando a gente passa perto de alguém que fuma, ao invés da gente ficar, ai, fiquei tão tentado, a gente nem gosta. Eu digo que ovelha limpa, ovelha que já se tirou todos os carrapichos, eles nem gostam muito de estar perto de ovelha suja. É verdade. Porque o Senhor nos limpou todos os nossos sentidos, irmãos. Isso é maravilhoso. Isto é salvação. Agora, para que nós fomos salvos? 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, Paulo está dizendo aqui da alegria dele, escrevendo carta à igreja de Tessalônica. Ele fala aqui, irmãos, versículo 9 e versículo 10, para que essa salvação? Essa salvação, irmãos, não é para só nós tirarmos proveito do poder do nosso Deus. Não é para nós banalizarmos a graça do Senhor e ficarmos pecando todo dia. Não é, irmãos, não. Paulo está dizendo muito claro aqui. Ele diz no versículo 9, eu quero ler do meio do versículo para baixo. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para quê?
para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Fomos salvos para quê? Para servir a Deus. Amém, irmãos? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Tenha isso como um privilégio. Tem pessoas que por causa das lutas que se passa na obra, desiste do cargo. Meu irmão, o negócio não é o cargo, o negócio não é a igreja que a gente trabalha, o negócio é o reino de Deus. O reino de Deus, a gente não desiste é por causa do reino, a gente não desiste é por causa dele, porque ele não decepciona ninguém, ele não aborrece ninguém. Quando a gente fica na nossa posição, e aliás, essa palavra aqui, que eu vou dizer para vocês, que está em Hebreus 6 e 9, ele está realmente retratando uma situação de pessoas que ele não está vendo coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. O escritor aqui, ele está dizendo exatamente sobre isso, ele está olhando, porque ele está vendo o que está acontecendo na atualidade daquela igreja ali que ele está escrevendo, daquele povo, esses hebreus aqui, onde eles estão, o que está acontecendo, qual é a circunstância em redor deles. E sabe qual é a circunstância, irmãos? Aqui no capítulo 5 e versículo 12 de Hebreus, olha o que está acontecendo, ele olhando para o contexto, ele está dizendo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de ensinar quais coisas da palavra de Deus. Ele está falando para um povo que não quis crescer. Porque se tem uma coisa que acompanha a salvação é crescimento. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. Os nossos olhos foram abertos, nós aceitamos a Jesus como Salvador. A gente logo quer ler Bíblia. A gente logo vai se encaminhando para aquilo que é a nossa chamada. Tem gente que vem para o conjunto e fica maravilhado no conjunto. Tem gente que vai para a cozinha e fica maravilhado naquela cozinha, está servindo a Deus ali. Tem gente que tem fome de evangelizar, tem gente que tem fome de orar. Você vai se encaixando naquele lugar onde é a chamada de Deus na tua vida, mas tem que haver crescimento, amém, irmãos? E o escritor está falando aqui para essas pessoas, dizendo, eu não estou vendo nada de melhor na vida de vocês, vocês não cresceram. Pelo tempo já era para serem mestres. Irmãos, pelo tempo que nós conhecemos o Senhor, nós deveríamos ter cultos mensais na nossa casa para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Mas a gente não faz porque não gosta, porque se aborreceu, porque não vem ninguém. A verdade é que nós não fazemos, nós não crescemos. Nós não deslanchamos na nossa vida espiritual, não deslanchamos naqueles dons que Deus colocou na nossa vida. E aí o escritor está falando, gente, eu estou olhando para a circunstância, estou vendo que tem gente que não quer crescer. E Pedro, primeira carta de Pedro 3:18, não precisa colocar, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque a primeira carta de Pedro, irmão, olha, Pedro cresceu, gente, fala sério. Quando Pedro era discípulo de Jesus, Jesus falou assim, olha, Pedro, Satanás pediu, repete comigo, pediu, ele não manda. Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti, para ele não se andar não, porque você não estava pronto. Agora aqui no final, irmão, primeira e segunda carta de Pedro, Paulo já tinha morrido, que a gente considera Paulo muito mais forte que Pedro. Sabe o que Pedro está fazendo? Fortalecendo as igrejas que Paulo abriu. E muitas outras. Eu queria ver Cirandar ali agora. Entendeu? Eu queria ver querer Cirandar agora. Por quê? Porque cresceu. Ele traiu, ele sofreu, ele tinha problemas de tanta coisa, de personalidade, mas olha, o Senhor trabalhou na vida daquele homem, trabalhou tanto, irmãos, que ele curou, que ele fez muitas coisas e morreu pelo Senhor. Cresceu. Agora, irmão, vamos colocar para nós, crescemos em quê? Em que nós crescemos? Ah, mas eu nunca vou dar aula na escola dominical. Dê aula aos seus netos. Ensine na sua casa, ensine na sua vizinhança, esteja pronto.
para falar com qualquer pessoa que chegar perto de você. Seja mestre na palavra. Minha mãe era mestre na palavra e não dava aula na escola dominical. Meu sogro era surdo, mestre na palavra. Das palavras, das conversas que eu tinha com aquele homem, eu tirava mensagens. Eu prego uma mensagem no livro de Jonas, que ele disse assim, falando no livro de Jonas, ele falou: você está pensando que Deus chamou só Jonas? Eu falei: Deus chamou o mar, Deus chamou o vento. Eu falei: Jesus, esse homem nunca pisou no seminário. O que é isso? Deus chamou o verme, Deus chamou a planta, e Deus mexeu no reino vegetal e não sei o que. Eu prego isso. Só quem não obedeceu foi o homem. Todos obedeceram. O grande peixe, o vermezinho, o meu sogro, surdo, que você olhava para ele, você não dava nada, nem tinha paciência de conversar com ele. Uma sabedoria, porque conhecia a palavra. E eu saía dali e ia pregar aquilo. Sabe? Irmãos, a gente precisa ser mestre, mas para ser mestre tem que ler. Tem que ter contato com a palavra. Tem que conhecer a palavra. Eu fico vendo pessoas nos perguntando coisas do rudimento. Rudimento é o comecinho, quando nós já deveríamos ser mestre. Então, é para essas pessoas aqui que ele está falando, que não está vendo coisas melhores. E pior ainda, no capítulo 6 e versículo 6, está dizendo que primeiro eles foram iluminados no 4. É impossível que a pessoa já foi iluminada. O que é iluminado? Os olhos foram abertos, irmãos. É a palavra de Deus que ilumina. O que o salmista fala no Salmo 119? Luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É como se você tivesse uma luz na sua frente. E, aliás, falando em luz, eu e o pastor Roberto viajamos esse final de semana para Campinas. E depois que nós passamos pela cidade de Aparecida, irmãos, pensa numa multidão de romeiros vindo dos dois lados. Mas é multidão, eles tiveram que colocar um negócio para separar, porque senão o povo mata todo mundo. Todos eles têm uma luz. E eu me lembrei, é luz para o meu caminho. Não que eles estivessem com os olhos iluminados pela luz do Senhor, mas estavam trazendo uma luz ali, indicando para onde eles iam e quem eram eles. E naquele momento a gente até sofreu um pouquinho. Como pastores nós sofremos, irmãos. Chama para os crentes andarem até a freguesia. Chama. Quem vai? Não, irmão, verdade. Nós sofremos como pastores. Quem anda? Quem faz alguma coisa, irmãos? Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Atrasa o culto 15 minutos para ver que legal. Atrasa. É como o pastor falou, está uma sede no povo, o sangue de Jesus tem poder. Que sede é essa? Que a pessoa não bebe água em casa de 15 em 15 minutos, mas na igreja tem que beber. E fala alguma coisa para tu ver. Gente, o que é isso? Cadê as coisas melhores? E é isso que ele está olhando para a realidade de quem ele está falando. E essas pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial. Meu Deus do céu! Provar o dom, gente, espera aí. Provou o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Ele está falando que não está achando nada de bom nesse povo, no tocante à salvação. Também parece que foram salvos, também parece que receberam, olha, exercitaram o dom. E essas pessoas viviam isso e recaíram. Então, preste atenção, irmão, vacilantes. As pessoas estavam vacilantes no tocante a quê? A salvação. Está falando aqui de salvação. Aí depois que ele olha para a circunstância, que ele olha para o que está acontecendo, ele vem para o versículo 9 e diz: mas de vós, ó amados, para quem ele estava falando e para nós essa noite, eu espero coisas melhores. Eu espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Irmãos, o que acompanha a salvação, irmãos?
Primeira coisa, todo mundo sabe, uma vida santa e irrepreensível. Porque Romanos, capítulo, se eu não me engano, 13 ou 15, não coloca não, porque eu não tenho certeza. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor nos aceitou, nos recebeu, acho que é 15, 7, nos recebeu como nós somos. O Senhor nos recebe do jeito que nós somos, isso é a graça de Deus. O Senhor já está vendo o que Ele vai fazer na nossa vida, porque nenhum de nós é um projeto acabado. Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, o povo preocupado, Paulo estava na prisão, e Paulo estava preocupado, era com a salvação deles, e dizendo para eles, aquele que em vós começou boa obra, vai acabar. Isso é salvação, irmãos. A obra começa naquele dia que os nossos olhos são abertos, mas continua, vai continuando, até chegarmos à estatura de varão perfeito, e as coisas vão acontecendo, as coisas melhores vão acontecendo. Primeira coisa, irmão, uma vida santa e honrosa. Olha, e vida santa, irmãos, não é na igreja, vida santa é em casa. Irmão, na igreja, a gente pode colocar a máscara que quiser. Sabia? A gente pode colocar. Mas na nossa casa, quem sabe da nossa santidade, quem sabe da nossa comunhão com Deus, chamam-se nossos filhos, a esposa e o esposo que sabem. Porque aqui é muito fácil, sentadinho nessa cadeira azul, 2 horas a gente vai embora. A gente pode dar glória, pode fazer qualquer coisa, mas quem sabe da nossa santidade é a nossa família. E aí, do jeito que ele está perguntando aqui, nós esperamos coisas melhores de vocês, sabe? Ele está dizendo, gente, eu esperava coisas melhores, ou eu não esperava isso de vocês. Eu não espero de vocês o que eu estou vendo, essa vacilação, essa falta de crescimento. Eu estou esperando coisas diferentes de vocês. Irmãos, jogando para nós agora na nossa família, será que a nossa família poderia falar também, eu não esperava isso do meu pai. Meu pai é salvo? Eu falei que ia falar na prática. Eu não esperava isso de você. Aí a gente geralmente não baixa a cabeça e diz, você está certo, eu vou melhorar. Não, a gente se revolta. Ah, você não sabe. A nossa família também espera coisas melhores de nós no tocante à salvação. Amém, irmãos? Tem uma casa olhando para nós. A nossa vizinhança também, porque também o que acompanha a salvação é uma vida de fruto do Espírito Santo. Todo mundo sabe que o fruto está lá em Gálatas 5:23. Pode colocar para mim, por favor. Que fruto é esse? E não são frutos. É um fruto, meu Deus do céu, se fosse pelo menos um de cada vez. Para que deixou tão difícil? Ou você tem tudo ou você não tem nada, pelo amor de Deus. São 9 gomos de um fruto só. E eu acho isso tão difícil, irmão. Porque de repente você tem o amor, mas não tem a fé. Você tem a alegria, mas não tem a perseverança. Olha só. Mas o fruto do Espírito leia comigo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O pior é a temperança, que é o domínio próprio. Sabe o que é isso? Isso aí acompanha a salvação. Isso acompanha, deve acompanhar a salvação. E eu não estou falando isso para nós aqui, porque eu estou incluída nessa palavra, porque, irmão, de repente a gente não tem tudo, mas precisamos ter, irmãos. Até quando vamos cochear entre 2 pensamentos? Perguntou Elias. Até quando eu vou sofrer por vocês? Perguntou Jesus. Até quando? A gente vai ficar desse jeito, irmãos. A gente não está falando isso aqui para, a irmã Beth bateu, não. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para isso e começar a mudar, porque nós somos salvos, amém, irmãos? Fomos salvos pelo Senhor. Cadê o fruto dessa salvação? Cadê esse fruto? Várias vezes a gente se pega numa condução, num lugar qualquer,
tendo que fazer força para a gente mostrar a nossa salvação, porque não é fácil viver nesse mundo. Então veja bem, pode ser que a nossa igreja, da onde nós deveríamos ter uma vida de fruto, pode estar dizendo para nós também: eu não esperava isso de você, ou eu esperava coisa melhor de você, irmã Beth. Irmã Beth, eu esperava coisa melhor. A nossa igreja pode estar dizendo isso para mim e para você. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como espada alguma penetrante, que ela faz, ela corta, ela vai lá na divisão da alma e do espírito, quando ninguém conseguiu ir, ninguém consegue explicar onde é o limite, mas ela vai. E outra coisa, irmãos, é ser uma referência, ser um exemplo para os que são de fora. Isso acompanha a salvação. Testemunha. O que você é? Uma testemunha. Uma testemunha. Eu já trabalhei numa empresa que o rapaz gostava de acusar crente. Ele acusou 2 anos. E ele me perturbava bastante. E um dia, na frente de todo mundo, assim, era uma empresa de transporte, aquele monte de gente. E ele falou assim: ah, você diz que não peca. Peca sim, todo mundo peca. E eu olhei para ele e falei: trabalho com você há 2 anos, passo mais tempo aqui do que na minha casa. Quantos pecados você viu eu fazer? E ele parou. Glória a Deus, irmãos, que ele parou. Que ele podia dizer: você mentiu, você isso, você aquilo, você aquilo. Mas ele parou. Coisas que acompanham a salvação, testemunho. Não estou me aparecendo para vocês não, mas é uma realidade. É tão bom quando a gente pode falar que nem Pedro na subida da Porta Formosa: olha para nós, olha para mim, olha para mim. Como eu já fui ali numa loja comprando coisas para a clínica das mulheres lá de Nova Holanda, e a mulher reclamando que alguém numa igreja, um pastor fez isso, fez aquilo. Eu falei: vai na nossa igreja, vai conhecer o nosso pastor. Nem falei que era meu marido. Vai lá, vai lá. Vai lá conhecer um povo bom, um povo de Deus. O mundo precisa saber que nós temos alguma coisa que acompanha essa salvação. O que acompanha essa salvação? Eu mudei em quê? Eu cresci em quê? Porque é necessário que alguma coisa aconteça. Esse é o teste real. Será que algum desses lugares, irmãos, que nós estamos vivendo, alguém está dizendo para nós: eu esperava mais de você. Eu esperava mais da sua vida. Eu esperava mais do seu testemunho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Senhor, fala conosco essa noite, que tem coisas que acompanham a salvação. O fruto do Espírito, o arrependimento, o perdão de pecados. A Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas quem não confessa vai ficar agoniado. Irmãos, isso é palavra de Deus. Nós vamos entrar na ceia agora. E essa é uma mesa que nos cobra também, porque ela é uma mesa de comunhão. Ela é uma mesa que, além da comunhão entre os santos, ela é uma mesa que nos obriga a anunciar o Senhor. E todas as vezes que nós chegamos nessa mesa, ele dizia: anunciai a morte do Senhor até que venha. E essa é uma das coisas que acompanha a salvação, para a propagação do Evangelho. Em que nós fomos usados até aqui? É uma ceia de 15 em 15 dias. Olha o tempo que a gente tem para meditar e para melhorar a nossa vida espiritual. Eu cheguei a uma seguinte conclusão: eu preciso melhorar no tocante à minha salvação, irmãos. Não em ter sido salva em Cristo Jesus, porque eu fui salva, liberta, resgatada, transformada. Mas eu preciso melhorar na minha comunhão com a igreja, eu preciso melhorar na minha vida com essa palavra, eu preciso melhorar na minha vida de consagração. E acima de tudo, eu preciso melhorar no meu testemunho. Deus pode estar olhando para mim agora e dizendo: Beth, de você eu espero coisa melhor do que isso. E pode estar dizendo para você também: tome essa palavra para você. Deus está esperando coisas melhores, porque Ele te deu a melhor salvação, Ele te deu o melhor Salvador, o que era de melhor, e todas as promessas de futuro são todas as melhores, e Deus tem poder e vai cumprir todas elas. Mas hoje o Senhor está esperando coisas melhores de nós no tocante à salvação. Amém, queridos? Podemos orar?
Vamos ficar de pé e vamos orar por essa palavra. No versículo 11 desse texto, bota para mim, por favor, Hebreus 6 e 11. O escritor está dizendo que está esperando coisas melhores. Não é só agora, mas olha, é em continuidade. Perseverem nisso. Ele fala, perseverem nisso. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Até quando, irmãos? Até o fim. Cuidado com essa salvação, para a completa certeza da esperança. Daniel, lá no finalzinho, capítulo 12, versículo 13, ele falou, e eu, Senhor? O povo vai voltar, chegou a época, o que eu vou fazer? O Senhor falou para ele, vai até o fim. E essa é a palavra de Deus, vai até o fim com a tua salvação, com compromisso com ela. Porque o Senhor está olhando para cada um de nós e dizendo, eu espero mais de vocês, amém?